Olá, meus irmãos, eu estou aqui para gravar esse vídeo porque as pessoas me perguntam sobre por que o Eterno mandou matar aquele povo lá do Velho Testamento, e eu vou falar aqui umas coisas e vocês depois leiam aí, procurem aí na Bíblia que vocês vão ver, certo? Primeiramente, o Eterno gosta da pessoa obediente. Se você não for obediente, ele não gosta de você. Aliás, quem é que gosta de uma pessoa desobediente? Ninguém gosta, né? Você é patrão. Se o seu empregado não lhe obedecer, você manda ele embora. Pronto, é simples assim. Então observe a obediência. Observe que Noé foi obediente quando o Eterno disse para ele construir a arca, que o Eterno ia destruir a terra com o dilúvio. E o Noé não duvidou, o Noé creu e o Noé foi obediente. A ponto das outras pessoas não serem, da época, né? Noé passou os tempos fazendo a arca e anunciando para as pessoas mudarem, para as pessoas deixarem aquelas idolatrias, aquelas coisas que faziam. E eles não mudaram, não deram ouvido a Noé, a ponto de só escapar mesmo da fúria do Eterno, somente Noé, seus 3 filhos e as suas 3 noras e a sua esposa, no total de 8 pessoas. Observe que uma nação inteira ser destruída, somente 8 pessoas escapou da fúria. Aí, repare que lá mais na frente tem Abraão. Abraão também foi obediente. Abraão obedeceu ao Eterno. Quando, depois de muita luta de ter o filho dele, Isaque, já grandinho, o Eterno pediu que Abraão sacrificasse Isaque. E ele não contou 2 vezes, ele foi fazer o sacrifício. Porém, o Eterno interviu e não deixou fazer o sacrifício, mas viu que ele fazia, que ele era obediente, entendeu? Então, observe isso. Repare que lá, quando o Eterno foi destruir Sodoma e Gomorra, por causa da prostituição que havia lá, da adoração de ídolo, de homossexualismo, essas coisas que o Eterno abomina, então o que é que ocorre? Só Ló, suas 2 filhas e sua esposa, eram no total 4 pessoas. Só quem foi obediente ali foi Ló, as 2 filhas. A esposa de Ló já não foi obediente, porque o anjo falou para eles não olharem para trás. Ela olhou, então ela não foi obediente e ela virou uma estátua de sal. Está entendendo, meus amigos? A obediência, ela não obedeceu, ela virou uma estátua de sal. Mas vamos chegar no lugar da matança lá, do povo lá de Canaã. Então o que acontece? O Eterno preza a obediência e despreza o desobediente. Então o que acontece? Lá mais na frente, quando os israelitas chegaram em Jericó, eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, eles já tinham vencido o exército do rei Faraó e o Faraó, eles já tinham atravessado o Rio Jordão, agora eles estavam nas campinas de Jericó. E eles entraram, e o que foi que aconteceu? Com o povo que veio de lá, somente 2 do Egito, somente 2, e entrou na Terra Prometida, que foi Josué e Calebe. Aí eu já estou falando do Êxodo, né? Quando eles saem do Egito, aquela multidão toda, e só entra na Terra Prometida 2, Josué e Calebe. Por que Josué e Calebe entrou na Terra Prometida? Porque foram obedientes. Compreende? Nem o Moisés e nem Arão não foram 100% obedientes, porque o Eterno ele é assim, ou você é 100% ou você não é. Repare que por causa de uma bobagem, Moisés não entrou na Terra Prometida, porque Moisés era um mensageiro do Eterno, sim, era o profeta que o Eterno falava face a face, era, mas ele desobedeceu a ordem do Eterno lá. Leia lá que você vai saber o que foi que ele fez, que ele perdeu o direito de entrar na Terra Prometida, assim como Arão também foram desobedientes. E os outros, por a incredulidade, porque adoraram imagem, morreu milhares e milhares, até que morreram todos no caminho. Só entrou 2 na Terra Prometida, repare só. Agora faça uma conta. 8 de Noé, 3 de Sodoma, que saiu de lá de Sodoma e Gomorra, só saiu 3, que foi Ló, suas 2 filhas. 3 com 8, 11. 11 pessoas. Aí, com esses 2
Josué e Caleb, 13 pessoas. Observe, esses eventos aí, de Noé até Sodoma e Gomorra, só 13 pessoas foram obedientes, 100%. Aí o que acontece? Quando eles chegaram em Jericó, quem foi obediente agora em Jericó? Quem foi obediente foi justamente a prostituta. Por que a prostituta foi obediente? Porque ela conhecia os deuses pagãos deles lá. Tamuz, Zeus, Baal, enfim, essas coisas aí, essas abominações aí que o Eterno abomina. Ela conhecia aqueles deuses lá. Quando ela soube, e todos eles, que os israelitas já estavam nas planícies de Jericó, eles ficaram aterrorizados. E quando ela viu o nome do Altíssimo, Yahweh dos Exércitos, ela não duvidou, ela obedeceu, ela creu no nome de Yahweh e ela foi salva, ela e a casa dela. Aí eu não sei lhe dizer o total, porque eu nunca consegui descobrir quantas pessoas foram salvas ali de Raabe, mas foi Raabe e sua família. Não achei ainda lugar nenhum dizendo quantas pessoas são. Mas aí, vamos botar aí umas 5 pessoas ou 6, com 13, então a gente não pode ter um total. Mas o certo é 13 pessoas com Raabe 14. Agora sua família não se tem, eu mesmo não conheço o total deles, né? Mas certeza aí é que é 14 pessoas com Raabe. De obediência, observe. Então, meus amigos, você quer o quê? O Eterno mandou matar por causa da adoração de imagem, por causa das murmurações, por causa da criminalidade, por causa de homem se deitar com homem, de mulher se deitar com mulher. Por causa disso, como está aí hoje está do mesmo jeito. É homem se deitando com homem, é mulher se deitando com mulher, é a adoração de imagem, é as denominações, que são as igrejas, né? Fazendo divisão entre os povos, entre as pessoas. Quem é da religião tal não gosta do outro que é da religião tal, o outro já não gosta do outro. Além disso, ainda tem os times de futebol que dividem as pessoas, que jogam uns contra os outros. Ainda tem a política que joga uns contra os outros, todo mundo se mata aí por causa de político. Ainda tem os cantores famosos que arrastam milhões de seguidores. Então, tem tudo isso, meu amigo. E o Eterno não é isso. O Eterno não é isso. O Eterno, ele é justiça. Ele gosta das coisas justas, que se faça justiça. Se você não fizer 100% de coisas corretas em sua vida, não adianta, porque 99 não é 100. Isso eu falo por mim também, porque eu sou um igual você e todos os outros. Nós somos iguais perante o Eterno, nós somos iguais. Então, eu não sou diferente de você. Eu não estou falando essas coisas aqui me pondo, dizendo o que eu faço. Não, longe de mim. Qualquer hipocrisia que eu falar dessa natureza é hipocrisia. Qualquer palavra que eu disser que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou hipócrita. Compreende? Então, meus amigos, a idolatria eles adoravam debaixo de árvores, no pé dos montes, das montanhas, em cima, no cume das montanhas, tinha os postes ídolos deles lá, fazer sacrifícios com crianças, com todo tipo de vida, eles faziam sacrifício. Agora a quem? A Baal, que é chamado aí de Senhor. Quando você se refere à palavra Senhor, você está se referindo a Baal. Quando você se refere a Deus, você está se referindo a Zeus. A Jesus é o Deus Sol. Você está entendendo? E o Eterno se satisfaz com isso? Não, porque ele não é assim. Ele não gosta dessas coisas. Ele é Yahweh. O nome dele é Yahweh dos Exércitos. Portanto, depois do nascimento do filho dele, nós temos duas coisas a seguir. O filho dele, para poder chegar até ele. E o filho dele disse, ninguém vai ao Pai, senão através de mim. E ele disse mais,
Observe que essa ideia de trindade, que eu não vou me alongar nisso aqui, essa ideia de trindade aí é uma blasfêmia. Porque onde eu tenho lido, o Filho do Eterno diz assim, o que você conhece aí por Jesus aí, ele diz assim, você não pode servir a dois patrões, porque ou você serve bem a um e mal ao outro, e enfim, você não vai conseguir servir dois. Olha que ele fala de dois, ele não está falando de três. Ele diz, você não pode servir a dois senhores. Ele está falando de dois, ele está colocando ali duas. Você não pode servir a ele e ao pai dele. O pai dele é o pai, é um. Iau é um. O Criador de todas as coisas é um. Não é dois, não é três. Agora, o que nos leva até ele é o seu filho, Yahusha, que é o Salvador, que é o intermediador. Ele é o mediador entre o homem e o Criador. Daqui da terra, ele é o mediador nosso, mas se não for através do nome dele, nós não podemos chegar até o Pai. Certo? Mas nós não podemos adorar ao Filho, nós temos que adorar ao Pai, porque quando ele foi tentado lá, nos 40 dias de jejum lá no deserto, ele disse a Satanás, porém está escrito, adorarás e prestarás culto somente ao Eterno. Ele não disse aos eternos, ele disse ao Eterno, o Criador de todas as coisas. Foi isso que ele disse. Ele não disse prestarás culto aos eternos, porque ele falaria no plural e seria de dois em diante. Ele não falou isso. Ele disse a Satanás que prestarás culto e adorarás somente ao Eterno, que é um. E ao dos exércitos, não é esses aí não. Beleza, meus amigos? Então é o seguinte, eu espero que você que lê a Bíblia aí, preste atenção. Por que você lê o jornal e você entende o que está escrito no jornal? Se o jornal estiver falando de política, você entendeu que está falando de política. Se estiver falando de assassinato, você também sabe que está falando de assassinato. Se o jornal impresso, estou dizendo jornal impresso, se ele estiver falando de futebol, você entende, de pescaria você entende, de caça você entende, de tudo na vida. Se tiver uma fofoca ali, você entende os pormenores da fofoca. E por que você não consegue entender as verdades que estão dentro da Bíblia? Porque você lê e não presta atenção, não procura saber o que é que está ali dentro. Ali dentro, meu amigo, olha, dentro da Bíblia tem duas coisas. Tem o fermento, que são as mentiras colocadas pela Igreja Católica lá nas reformas que foram feitas, e tem também a verdade. A verdade está ali dentro, mas as pessoas passam por cima da verdade e vai atrás da mentira, porque a mentira é mirabolante, são ideias mirabolantes, ideias agradáveis, mas é mentira. Observe que o Filho do Eterno disse assim, larga e ampla é o caminho da perdição, e estreito, muito estreito e difícil de ser encontrado é o caminho da salvação. E poucos encontrarão. Por que poucos encontrarão? Porque você não vai querer mudar, nunca. Porque o templo é você. Você é o templo do Eterno. Então o que acontece? Você não vai querer amolecer seu coração, você não vai querer ser tirado como besta, como idiota. O cara está falando mal de você, você vai querer revidar muitas vezes acima. Você não vai querer ser humilde, se humilhar de não responder, de deixar para lá, de sair e fazer de conta. Não, porque você é machão, você resolve tudo e aí você não quer se baixar. Repare que o Filho do Eterno foi levado para ser crucificado. A mesma coisa de como se leva um carneirinho. Ele inocentemente sabia que era inocente, assim como aqueles que sacrificaram ele também sabiam que ele era inocente, que ele não tinha culpa nenhuma, crime nenhum, mas mesmo assim levaram e fizeram o que com ele? Assassinaram ele. Ele não disse nenhuma palavra para revidar, para se defender. Não, ele não disse, simplesmente ele aceitou. Então você não vai querer mudar o seu modo de vida,
para seguir o exemplo dele. Por que que ele viveu daquele jeito? Por que que o Filho do Eterno viveu daquele jeito? Para nós vivermos igual a ele. Nós temos que viver igualzinho ao Filho dele, porque ele disse que nós temos que seguir o exemplo dele. Se você não segue o exemplo de Yahshua, ou de Jesus aí, como você pensa, fala de Jesus, nem mesmo esse Jesus mentiroso aí, ninguém quer seguir. Ninguém quer andar bonitinho, todo arrumadinho, todo exaltado, todo elevado, você está entendendo? Não quer ser humilhado, não quer estar com a roupa ruinzinha, com os pés descalços. Não quer. Quem quer viver a vida de Yahshua? Alguém quer? Eu duvido muito. Porque nego só corre atrás de riqueza, onde ele diz: ajunteis tesouro no céu, que a traça não come, a ferrugem não corrói. Enfim, onde o ladrão não rouba, não mina. Mas não, nego, é aqui, é carros novos, é mansão, é contas com muitas cifras lá. Você entendeu? Meus amigos. Então nós temos 2 nomes a seguir. Iau é o Pai. E Yahshua é o Filho. E o Pai salva através do Filho. Não adianta você correr atrás do Pai, que você não vai achar o Pai. Se não for com o Filho, você não vai achar o Filho. Porque ele disse: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Olha só para você ver, mesmo nós indo com ele, seguindo ele, vivendo da forma que ele viveu aqui na Terra, nós não vamos conhecer o Pai enquanto ele não nos apresentar. Entendeu? Então fica a dica aí, e eu acredito que está respondido aí a pergunta lá da matança lá, viu? É só você ler, prestar atenção que você vai entender o que eu falei. Fiquem na paz de Yahweh e de Yahshua.